começar o vídeo salvo. Bem, então vamos começar. O conteúdo que eu vou passar para vocês hoje. Oi? Tá. Então, o que a gente vai falar hoje são as relações interpessoais, tá? Lembrem que quando a gente fala de interpessoal, né, é fora de nós, da nossa pessoa. É o quanto nós conseguimos relacionar-se, né, com os outros. Né? Essa capacidade aí que a gente tem e que pode ser trabalhada, né? Então, quando eu falo em relações interpessoais, eu estou falando também, né, do desenvolvimento pessoal. É o que eu acabei de falar, é algo que se desenvolve, trabalha, pessoal. Gente, ele é essencial aí nas discussões sobre comportamento organizacional. Então, assim, para que a empresa obtenha sucesso, ele precisa das pessoas trabalhando para ela, né, para a organização. E o relacionamento interpessoal entre essas pessoas, né, entre os colaboradores ali de uma empresa, eles fazem toda a diferença. Quando eu consigo uma equipe bem engajada, unida, que se conversa, que se ajuda, que faz o seu trabalho, com certeza o resultado vem, né? Diferente se eu tiver uma equipe desunida, por exemplo, né? Que não consegue se relacionar uns com os outros. Então, o desenvolvimento interpessoal é algo que está sempre em discussão, né? Quando o assunto é comportamento organizacional. Né? Lembra que o comportamento organizacional eu vou estudar o comportamento das pessoas ali dentro da empresa, né? E o comportamento tanto pessoal de cada um e o comportamento que seja nas relações entre elas, que é o interpessoal. O que é, né, então, esse desenvolvimento interpessoal? Desenvolvimento de habilidades e competências, né, que possibilitam um relacionamento saudável e produtivo entre as pessoas, considerando um contexto em que estão inseridas. Né? Então, é a verificação, né, dentro do comportamento organizacional das habilidades e competências das pessoas, independentemente de situações, de momentos a qual elas estejam passando. Né? Aqui eu tenho uma definição, né, que fala que é a capacidade de estabelecer e manter. Então, não só ter relações, mas o mais importante, acho que o mais difícil é manter. Né? Então, eu ter um desenvolvimento interpessoal é ter capacidade de estabelecer e manter interações sociais, simultaneamente produtivas e satisfatórias. Né? Diante de diferentes interlocutores, situações e demandas. Então, eu ter esse desenvolvimento interpessoal é eu conseguir conquistar e manter relacionamentos interpessoais, independente de situações, das demandas dentro da organização, né, ou da vida pessoal, e conseguir manter relações saudáveis. Falando de relações interpessoais, eu não posso deixar de falar de competência. Quando eu falo assim para vocês a palavra competência, né, o que vocês entendem aí por competência? Quando eu falo para vocês, determinada pessoa é muito competente, o que ela é? Pode falar. Um por vez. É que sabe resolver alguma coisa, que é apreciar determinada coisa, assim, ela sabe, ela tem essa competência porque é dela, né? Ela sabe fazer alguma coisa, eu acho assim. Ela é Uma boa. pessoa capacitada, sabe o que faz. É capacitada, ela se propõe a fazer algo, faz bem feito, né? Isso. Tá. É justamente isso, gente. Quando eu falo que uma pessoa é competência, é que ela é o exemplo, né, naquilo que faz. Ela faz muito bem, as pessoas a admiram,
né? De alguma forma admiram, né? Por ser boa no que faz. Dentro do ambiente empresarial, a gente tem pessoas que trabalham assim conosco que a gente fala, é competente, né? Essa pessoa tem que... que tem conhecimento sobre as coisas, né? Aí. Sim. E que faz bem feito, né? Aquelas pessoas que têm resultado, mas faz de qualquer jeito, a gente não admira, a gente não acha competente. Né? E aí o que acontece? A competência, pessoal, ela é uma característica aí das pessoas que ela deve ser sentida pelo outro. Porque, por exemplo, se eu chegasse para vocês aí no primeiro dia de aula e falasse assim, gente, prazer, né? Vocês estão começando agora o curso, mas eu tenho, né, a notícia maravilhosa que eu vou dar aula para vocês estão tendo esse privilégio, eu sou a melhor professora daqui, né? Sou extremamente competente, vocês vão lembrar de mim aí pro resto da vida de vocês, eu tenho certeza, tá? Eu estou falando para vocês que eu sou competente. Será que eu sou mesmo? Será que vocês vão ter essa impressão de competência? Comigo falando? Logo de cara? Não. Né? Se eu chegar tendo essa fala, eu tenho certeza que vocês vão me achar arrogante, né? Metida, fala demais, faz de menos. Então, a competência, gente, ela tem que ser sentida pelo outro. Porque, por exemplo, volto ao meu exemplo aí de professor. Né? O professor é competente no que faz a partir do momento que o aluno consegue visualizar isso. Né? O coordenador, o outro professor que trabalha com ele, né? A partir do momento que alguém fala assim, olha, a professora Luciana é muito boa, aí sim está sendo competente. Agora, eu chegar para você e falar, eu sou boa, eu sou competente, isso não é ser competente. Né? Então, a competência ela é sentida pelo outro. Né? Esse é um aspecto assim, importante da competência. Não sei se vocês trabalham com alguém, conhecem alguém que fica a todo momento, né, dizendo que faz, que é bom, né, e você sabe que não é. Já tive a oportunidade de passar por isso. Né? Pessoas que se dizem competentes, né, ficam se autopromovendo e nem sempre estão. Né? Eu tenho um conceito aqui de competência que fala, né, que ela pode ser entendida, então a competência pode ser entendida como em sentido amplo, como um saber em ação, que é o que vocês estavam falando, né? É alguém que sabe fazer algo e que o faz muito bem, né? Então é o saber em ação, né? A pessoa que sabe e que pratica aquilo que sabe. Então isso é ser competente. Então, seguindo dessa definição, alguns autores propõem que a determinada competência, né, é composta por 3 elementos, né, que a gente chama de modelo chá. Não sei se vocês já viram sobre este modelo. Ele descreve, então, o que é ser competente, né, através de 3 elementos. É isso daqui, ó. O chá, gente, é um acrônimo, né, da C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude, né, que é o que está aqui, ó. A pessoa só é competente quando ela tem esses 3 itens aqui, conhecimento, habilidade e atitude. Se lhe falta um destes, ela não é competente, tá? Então, quando eu falo de conhecimento, eu estou dizendo, pessoal, o que a pessoa sabe, né? O que a pessoa tem de conhecimento. Seja conhecimento de vida que ela adquiriu aí ao longo da sua vida, da sua vivência em família, amigos, trabalho, e o que ela tem de formação acadêmica também. Né? Então, é o que a pessoa possui de conhecimento. Né? Então, o conhecimento, ele diz respeito ao saber, né? O que a pessoa conhece, o que a pessoa sabe. Então, habilidade, a gente pode dizer, então, né, que ela é o saber fazer. É o que eu sei, o que eu tenho de conhecimento e coloco em prática. Né? São desenvolvidas por meio da experiência de colocar em prática tudo que sabe. Né? É o saber fazer. A
pessoa tem habilidade, a pessoa conhece e possui habilidade para colocar aquilo em prática. Atitude, pessoal, é um dos mais importantes, né? Atitude é a questão do querer fazer. Opa, essa minha caneta tá doida. É o querer fazer, né? Atitude são as conjunto de valores, crenças, princípios que adquirimos, motivam, né? São as coisas que nos motivam, nos acionam. É a ação, é o fazer, é o querer. Né? Então, assim, a gente pode, de uma maneira, para ser mais fácil o entendimento, colocar o conhecimento como saber, né? O que a pessoa sabe, habilidade, o saber fazer, e a atitude é o querer fazer. Então, assim, esse modelo chá, ele fala, né, o seguinte, que se falta um destes itens, a pessoa não é competente. Porque, por exemplo, gente, eu tenho algum colega de trabalho, né, vamos dar aí um exemplo, que possui conhecimento, né, tem a formação, possui o seu conhecimento sobre a área, sobre o que trabalha. Ele tem habilidade, ele tem experiência, já trabalha há muitos anos, sabe como funciona o negócio, mas falta atitude. Ele está desmotivado, ele não quer, ele quer sair, ele quer fazer outra coisa. Ele vai ser competente? Não. Não, né? Porque por mais que ele tenha conhecimento e ele saiba colocar aquele conhecimento em prática, ele não quer, né? E aí, se ele não quer, ele não vai fazer, né? Se eu falar também, eu tenho lá uma pessoa que trabalha comigo, que tem habilidade, né? Ela sabe fazer, né, aquele determinado assunto, talvez porque já trabalhou, já viu em algum lugar, ela não possui conhecimento sobre aquilo, né? Mas ela sabe fazer, porque, né, por já ter trabalhado algumas vezes e tal, e ela tem atitude, é aquela pessoa que vai falar assim, deixa que eu faço. Deixa que eu faço, porque ela conhece ali mais ou menos, ela tem o fazer, né? E ela tem atitude. Mas aí ela faz errado, porque ela não tem o conhecimento. Então, a gente consegue ver que se falta qualquer um deles, a pessoa não é competente. Porque o Não é resultado ali do seu competente. trabalho não é. O resultado do seu trabalho não vai ser satisfatório, né? Então, quando eu falo no chá, é isso. São 3 pontos que definem a competência. Né? Vocês deram para entender aí o que significa o chá? Sim. Eu cheguei agora, mas eu entendi, professora. Então tá bom. Ainda sobre competência, né? Que pesquisas aí na área de gestão de pessoas, né, dizem o seguinte, que grande parte dos profissionais que, embora tenham, né, a competência técnica, tem dificuldade de evoluir profissionalmente ou manter-se empregado por competências comportamentais, ó. Não sei se vocês já ouviram aquela frase que fala que as pessoas são contratadas aí por suas competências técnicas e são desligadas por conta de comportamental. Sim. Sim. Então, é algo que sim, de fato, acontece. Às vezes a contratação de funcionários que possuem grande experiência na área, já trabalharam, já conhecem, foram muito bem nas entrevistas, nos processos seletivos, e às vezes foi, né, não foi verificado, pecou-se aí na questão do processo seletivo, na questão comportamental, e aí a pessoa não consegue se desenvolver nas questões comportamentais, interpessoais. Né? E aí ela não é competente também. Ela muitas das vezes nem fica na organização. Né? Você entra por capacidades técnicas e sai pelo comportamento. Né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que eram extremamente competentes, assim, sabe, na questão técnica. Sabe muito bem o que faz, mas brigava por tudo, fazia bico, se irritava. Não fica, gente. Não fica. Né? As empresas não ficam. Você acaba saindo. Aqui eu tenho um exemplo, né? Um profissional que seja experiente tecnicamente, né? Mas que tem dificuldade de relacionamento, né? Pode prejudicar o seu desempenho geral e o desenvolvimento dos trabalhos em equipe.
né? Essa pessoa aí que é muito técnica, né? Conhece muito bem, mas não sabe se relacionar. Isso atrapalha o desenvolvimento dele, dentro da empresa e da equipe também, né? Atrapalha no todo. As competências, então, comportamentais, pessoal, mais destacadas aí nas pesquisas é a interpessoal. Então, quando eu falo de competência comportamental, o que é mais importante, o que é mais visto, mais estudado aí é a questão interpessoal. Né? Porque às vezes eu sou uma pessoa mais fechada ou mais desinibida, enfim, mas isso é meu. Independente disso, eu consigo me relacionar com o outro, ok. Né? O que mais atrapalha dentro das empresas é o relacionamento interpessoal. Né? O que é, então, interpessoal é a habilidade de lidar eficazmente com relações interpessoais, lidar com outras pessoas de forma adequada às necessidades de cada exigência da situação. Né? A gente saber lidar com o outro e moldar, né, essa forma de lidar com o outro dependendo das exigências ali da organização. Existem momentos, lembra quando eu falava de líderes, né? Líderes, eles precisam, em alguns momentos, ser mais rígidos, incisivos. Em outros momentos, eles acabam sendo mais tranquilos. Né? É você saber se relacionar com o outro, conversar com o outro, conforme a situação. Isso diz respeito, então, como trabalhamos, né, com as outras pessoas no dia a dia. Depende da nossa maneira de ser, de pensar e agir. Né? Depende muito de nós. E aí, para reflexão, você acredita que você tem competência interpessoal? Né? Vocês acreditam que vocês possuem essa competência? Ou é preciso trabalhar ainda mais um pouquinho? O que vocês acham aí? Vocês envolvem bastante em tretas? Eu acho que eu não tenho muita experiência, não. Oi? É a Márcia? Eu não tenho. Sou eu, não tenho, não. Não, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Tem que Estresse. trabalhar. Você fica explosiva também. demais. Fico, me estresso. Nossa, e depois me arrependo, mas só que eu dou uma estressadinha. Entendi. Aí você fala antes de pensar. Oi? Você fala antes de pensar. Quando você Sim, pensa, já sempre. falou. Eu não posso ser assim, mas sempre eu falo antes de pensar. Eu sou o oposto, meu marido não, meu marido pensa e depois fala. É muito de característica pessoal, né? Por isso que a gente fala que para se ter um bom relacionamento entre as pessoas, eu preciso, primeiro ponto, me conhecer e me trabalhar. Né? Trabalhar o meu eu para depois conseguir se relacionar com o outro. Uhum. Né? Então, é algo que precisa ser trabalhado, mas é algo que dá para trabalhar. Né? Essa é a questão. Comportamento, gente, se trabalha. Não é difícil, né? Não Eu é tô fácil. precisando trabalhar. Sou difícil. É difícil. Oi, Márcia, o que você falou? Eu tô precisando mesmo trabalhar o meu, tá difícil. Não sei se é porque eu sou a única mulher, daí vixe, eu me estresso muito. Ah, é? Eu imagino. Ainda mais agora, a gente fica mais em casa, né? A gente quer matar um ao outro. Isso é A verdade. gente trabalha, esse é o problema. A gente trabalha aqui em casa. Putz, aí é pior, né? Porque aí envolve questões, né? Outras questões além das familiares, né? Envolve negócio. Não é fácil. Não é fácil, gente. Mas dá para ser trabalhado assim. A partir do momento que você identifica e que você fala assim, eu quero, aí você consegue. Não é um processo fácil, mas é um processo que dá para ser trabalhado. Então, a competência interpessoal, né, que é o que a gente está falando aqui, um dos elementos essenciais é a percepção. Né? Então, para se trabalhar a competência interpessoal, né, eu levanto aí como primeiro item essencial, ó, isso aqui é o número 1, ó, primeiro. Não parece, né, mas é a percepção.
né? É a minha percepção de mundo, a minha percepção de mim, né? Então, ó, a forma como percebemos o mundo, os outros, os fatos, afeta diretamente a forma como agimos, né? As ações que a gente tem, elas partem de dentro para fora, né? Porque, gente, nós já não falamos em aula, né? Se não me engano, foi até em sala de aula que a gente falou que cada um tem determinadas atitudes referente a alguns estímulos, né? Eu posso dar o mesmo estímulo para cada um de vocês e cada um de vocês vai ter uma atitude diferente, porque parte do que vocês são, né? Vem de dentro para fora. Né? A gente estava falando, às vezes algum... Igual a gente falou em sala aquele dia que a gente fez aquele teste, né? Que se for um momento de briga, tem pessoa que vai se envolver na briga, tem pessoa que vai deixar que os outros que quebrem o pau, outros vão fingir que não estão vendo, né? Cada um vai ter uma atitude. Sim. Né? E isso é da pessoa, é de dentro. Né? Igual a Márcia estava falando, que ela fala logo de cara. Né? Porque ela viu aquilo, ela ficou indignada, ela já pegou e falou, pronto. Né? Se ela não fala também, talvez fique aquilo remoendo por dentro, não é? Eu sou assim, professora. Preciso falar. Fala até demais. Então, isso igual eu é falei, de você. Eu falo, mas só que eu sou bem dispersa também. É difícil ouvir as coisas, mas se eu vejo, eu falo. Não fica quieta, não. Nunca vê quando vê fala, né, Márcia? Oi? Nunca vê quando vê fala. Sim. Mas é muito pessoal. É muito pessoal. Eu sou do tipo que eu deixo acabar um pouco para depois falar. Né? Então, é pessoal. É algo que, por exemplo, eu não vou dizer para vocês que é certo ou que é errado, mas talvez aonde você trabalha seja um ambiente que você tem que ficar mais quieto e falar depois, ou seja sejam situações a qual demanda uma resposta rápida, né? Então você tem que trabalhar isso, né? Não há um certo e um errado quando se trata de comportamento, né? Mas a gente tem que saber e ter essa percepção do que nós somos para conseguir moldar nossos comportamentos em determinadas situações, né? É preciso ter um bom nível de autoconhecimento para que tenhamos uma visão apurada das situações que vivemos e possamos nos colocar de forma adequada e realista, né? Que é o que eu já falei, então. O ponto inicial aí para relacionamento interpessoal é se conhecer, né? É essa percepção, né? O primeiro ponto. Né? Se eu não tenho essa percepção própria, eu não consigo, né, me relacionar com o outro. De fato, eu não consigo. Vai ter treta. Outro componente importante, ó, é a habilidade em si, tá? Habilidade em si. Ter flexibilidade para ver a mesma situação de formas diferentes, por outros ângulos, né? Por exemplo, o ângulo do outro. Criatividade, né? Ver com outros ângulos. Buscar soluções alternativas e não usuais para diferentes situações que se apresentam, né? Então, a habilidade é você se conhecendo, que é o primeiro ponto, a percepção. Eu vou conseguir ter habilidade para entender uma única situação em pontos de vista diferentes, né? Você conseguir se colocar, né? Ou tentar de alguma forma se colocar aí no lugar do outro, né? E conseguir visualizar aquilo em diversos pontos de vista para tomar uma atitude. Né? Que é o que a gente já estava falando aqui, né? Você analisar a situação. É momento de falar ou é momento de ficar quieto? Então, ó, o segundo elemento é esse daqui, né? Habilidade. Segundo elemento. Agora aparece um 2, professora. Eu sou melhor em 2 do que fazer 1, né? Percebi. Meu 1 ficou horrível. Mas vocês entenderam. Sim, eu acho. É isso que importa. Nossa, tá tão baixo, eu não tô ouvindo nada. Tá baixo? Tá do baixo para todo mundo, tá. gente? O meu tá normal. Vê, Márcia, se não é talvez a sua máquina. Eu não sei se você tá com o celular ou se tá no computador.
Tenta aumentar o som. Eu tô no celular. Você já aumentou o som? Sim. Eu vou tentar falar mais alto um pouco, tá? Tá bom, obrigada. Imagina. O terceiro, então, é o relacionamento em si. Né? Relacionamentos ocorrem, então, na dimensão cognitiva e afetiva. É como se eu fosse dizer para vocês, aqui é a razão, né? Aqui é a razão e aqui é a emoção. Aqui, tá? É preciso considerar ambas para que os relacionamentos se fortaleçam e sejam duradouros. Né? Então, para qualquer tipo de relacionamento entre pessoas, eu preciso ter isto muito bem pesado, né? Como se fosse uma balança, a razão e a emoção. A partir do momento que a gente age somente pela emoção, a gente deixa de ter razão, né? Ou vice-versa, a gente age só pela razão e não vê o lado do outro, não tem a emoção, o afetivo, né? Também não é uma relação saudável. Né? Se a gente for falar em relações amorosas, por exemplo, né? Quando há um desequilíbrio, né, da razão e da emoção, acaba aquela relação, não é verdade? Sim. Né? Ou fica muito difícil de se ter, né? Se manter uma relação. Então, assim, o terceiro elemento é o relacionamento. Primeiro momento, né? Primeiro elemento que eu falei foi o autoconhecimento, a minha percepção. O segundo é a habilidade, né? É o tentar entender o outro. E o terceiro elemento, então, é conseguir ter relacionamento. É o relacionamento. Né? Se a gente for falar em relacionamento dentro do ambiente de trabalho, né? Nosso relacionamento com nossos pares, com nossos subordinados, líderes, a gente tem que manter também a razão e a emoção ali, ó, junto. Né? Porque às vezes eu estou trabalhando do lado de uma pessoa que eu não tenho muito afeto ali por ela. Né? O meu emocional não é muito bom. Mas eu tenho a questão da razão. Aí você vai falar assim, eu não gosto muito dessa pessoa, mas eu tenho que trabalhar, né? A gente tem que cumprir ali com os nossos objetivos, então vamos trabalhar. Né? Aí se você deixa muito a emoção agir, você não vai ser produtivo, né? E o relacionamento também vai ser tenebroso. Fica tenso, né, professor? Fica difícil. E dentro do ambiente organizacional, a gente não ama todo mundo que trabalha ali com a gente. A gente não tem um emocional, afetivo ali por todos. Tem pessoas que a gente, né, enfim, a gente não se dá muito bem. Mas a gente tem que conseguir trabalhar, né? E aí entra a razão, né, para manter relacionamentos, qualquer que seja, né, tipo de relacionamento, seja no ambiente corporativo ou pessoal, eu preciso manter isso bem porcionado, né? A razão e a emoção. Deixa eu passar para cá. Pessoal, outro ponto, que quando eu falo de interpessoal, de competência, é importante falar, é a questão da inteligência emocional. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse termo aí, inteligência emocional. Vocês já ouviram falar? Eu ouvi falar, mas eu não lembro de muita coisa, não. Sobre o quê, Pro? Inteligência emocional. Não. A inteligência emocional, gente, é o quanto eu, né, consigo controlar as minhas emoções. Né? Então, é a capacidade de reconhecer os seus próprios sentimentos, né? Então, como que a gente tem como definição aqui, né? Reconhecer os seus próprios sentimentos e o dos outros, assim como a capacidade de lidar com eles. Né? Então, eu ter inteligência emocional é eu me conhecer, saber dos meus sentimentos, tentar entender de alguma forma dos outros e saber lidar com isso. Né, de uma maneira que fique, né, saudável aí para ambas as partes. Quando eu falo em inteligência emocional, gente, eu não posso deixar de citar o Daniel Goleman, que é um psicólogo americano, que foi o autor aí de obras, né, e ele pesquisador na área da psicologia, porque ele trata, né, essa questão de inteligência emocional
é um termo assim criado por ele, né? E a aplicação dessa pesquisa dele que fala sobre a inteligência emocional, ela é uma aplicação direta ao mundo do trabalho. Ele fala na sua obra, gente, que pessoas com inteligência emocional, né, pessoas que conseguem lidar com seus próprios sentimentos e entender o do outro, elas são mais bem-sucedidas, né, no que fazem. E aí diferenciam-se até das pessoas que possuem capacidade intelectual. A gente fala muito de pessoas que são inteligentes, que têm um QI alto, não é? Dá-se muito valor para essa capacidade intelectual, né? Pessoas que são muito inteligentes, aprendem fácil, né? Mas uma pessoa que é muito inteligente dentro do ambiente de trabalho e não tem desenvolvido, então, o comportamental, a inteligência emocional, essa pessoa não consegue sucesso dentro da organização. Ou é muito difícil se relacionar com ela, né? Então, é preciso ter os dois, né? E, às vezes, existem pessoas, gente, que não têm muita capacidade intelectual, mas possuem muito desenvolvida a inteligência emocional e elas conseguem, sim, sucesso. Né? Então, ela é, sim, importante tanto quanto a intelectual. Né? Eu preciso ter, né, a emocional com certeza, tá? Na compreensão, então, de Daniel Goleman, a inteligência emocional é tão, ou até mais, importante que a intelectual, né? Pela forma como pode potencializar resultados positivos nos relacionamentos pessoais e profissionais. Tá? Então, uma pessoa que talvez não tenha um intelectual, né, tão desenvolvido, mas possui o emocional, ela tem a capacidade de se reconhecer que é um aprendiz, ela consegue, né, manter bons relacionamentos, as pessoas, se for o caso, a ensinam, né, e ela não é arrogante, né, enfim, ela consegue muitas das vezes mais sucesso até do que aquela pessoa que é muito inteligente, mas não sabe se relacionar. Professora, que geralmente a inteligente acaba, como posso dizer, deixando ela mais pela razão, né, no caso, se for isso que eu entendi. Sim, Quem tem a capacidade intelectual tem... Você, né, pessoas que são extremamente inteligentes e não possuem o emocional, a inteligência emocional, eles agem só pela razão. É justamente o que você está falando mesmo. Aí não dá, né? Não, aí fica difícil o relacionamento. E nas empresas, gente, nunca é uma pessoa sozinha que faz tudo. A gente sempre precisa dos outros. Não só nas empresas, a gente sempre precisa dos outros em tudo na nossa vida, né? Em algum momento você vai precisar de alguém. Né? A gente vive em sociedade. Professora, eu tenho o mau hábito de querer fazer tudo do meu jeito, mas quando eu comecei a trabalhar em cozinha, eu percebi que a gente tem que trabalhar com certeza em equipe. Então a gente sempre tem que, eu no meu caso, eu tive que ceder muitas vezes para poder ter a ajuda de alguém. Mas só de você ter essa capacidade de abrir mão de algumas coisas, né? Isso já é importante. Sim. Eu acho que esse que é o ponto. Porque se talvez você nunca abrisse mão dos seus preceitos, né? Do que você acha certo, você nem estaria trabalhando na área. É verdade. Mas foi difícil. Eu tive que arrumar muita briga. Sério? Para Mas aprende, entender. né? Oi? Mas aprende, né? A gente apanha um pouco e aprende. Mas é isso, gente. De fato, trabalhar dentro de uma cozinha, a gente precisa sim do outro, né? Para que o prato saia, para que aquela refeição seja servida. Não é só o trabalho de um, não é só o trabalho do chefe, é o trabalho de todos, né? Desde o ajudante até o chefe. Né? O trabalho é de todos ali. Se um faz errado, se um não faz, atrapalha o todo. Mesmo porque o cliente não quer saber quem errou, né? O resultado final é de todo mundo. Eu tenho que entregar, né? Entregar aquele prato, independente se está faltando gente, independente do que aconteça ali, o cliente quer. O cliente está pagando, né? O cliente quer aquilo lá de qualidade. Com Deixa eu certeza. colocar o cabo aqui da internet. A internet não está muito boa. Apareceu uma mensagem aqui falando que a internet sei lá o que está causando sei lá o que.
Então, eu também tô vendo essa mensagem. Aí eu pus o cabo aqui, que eu tava no Wi-Fi. Deixa eu ver se melhora. Aí, pessoal, quanto à inteligência emocional, Daniel Goleman fala o seguinte, né? Que eu tenho estes 5 elementos. Aqui eu deixei um desenho, né, sobre os 5 elementos. Aqui eu estou descrevendo cada um deles. Eu tenho a questão da a pessoa ser inteligente emocionalmente, né? Ela tem autoconsciência, né? Ela consegue se ver, né? É a percepção que a gente estava falando. Ela sabe lidar com emoções, automotivação, né? Lembra da aula de motivação? Motivação é o que nos motiva, são nossas ações, né? Então, a gente se automotivar. Empatia é você se colocar no lugar do próximo, né? E capacidade de se relacionar, que seria o último. A pessoa tendo esses 5 aqui, né? Ela consegue, então, ter inteligência emocional, né? Tendo esses 5, ela consegue ter inteligência emocional. Só para a gente definir cada um deles, né? A autoconsciência é o que estava aqui nesse desenho, né? Também como autoconsciência, né? Um olhinho aqui, ó, olhando para você mesmo, né? A autoconsciência diz respeito, então, à competência para reconhecer e compreender as suas emoções e o seu efeito sobre os outros. Né? Então, minha autoconsciência é eu me conhecer, saber das minhas emoções e saber o quanto isso pode afetar os outros. Né, características de pessoas que têm essa autoconsciência. Autoconfiança. Autoconfiança porque, gente, eu me conheço. Então, eu sei que aquilo que eu estou fazendo, vou conseguir, né, cumprir aquele resultado. Né? Então, eu sou confiante. Autoavaliação sem distorções. Isso é muito difícil, né, gente? Nós nos autoavaliarmos sem distorções. Isso é algo que tem que ser trabalhado. Às vezes a gente se enxerga de um jeito que não somos. Né? Às vezes a gente precisa do outro chegar para a gente falar. Né? Porque a gente às vezes não se enxerga, não é verdade? A maioria das vezes, né? De fato. Se eu chegar para vocês e falar assim, ó, pessoal, vamos levantar aí 5 virtudes que vocês possuem. Aí vocês vão me listar 200. Né? E aí vamos pôr, então, 5 defeitos. Nossa, é difícil. Não é não, Flor, eu tenho um monte, sei todos. Então, isso é bom. Não é Mas é muito bom, difícil. não. Mas eu assumo o erro. Não, a questão que eu falo de você saber dos seus defeitos é você, de fato, saber que eu não sou boa nisso, né? Que eu preciso trabalhar, que eu preciso melhorar, né? A gente se conhecer mesmo. E se autoavaliar. E aí, essa aqui é a questão que ele coloca aqui, né? Que o Daniel Goleman coloca, sem distorções. Né? Então, por exemplo, a gente sabe que a Márcia fala antes de pensar. Aí a Márcia vai chegar aqui e vai falar assim, não, eu penso muito bem antes de falar. Né? Ela está se autoavaliando com distorções. Né? Às vezes é o momento da gente chegar nela e falar assim, opa. Né? Então a gente tem que se autoavaliar, né, de uma maneira assertiva. E aí isso diz respeito a ter autoconsciência, tá? O autogerenciamento, então, é você se autogerenciar, né? Você se conhece, você tem autoconsciência, e aí você faz o gerenciamento daquilo. A Joyce estava falando, então, que ela tem muitos defeitos, que ela conhece, que ela reconhece, né? Os defeitos. Então, você tendo autogerenciamento, você trabalha em cima deles. Né? Você trabalha em cima das suas virtudes para, né, potencializá-las e os defeitos para melhorar, né, as ações aí as reações aí dos seus defeitos. Tô precisando. O autogerenciamento, então, né, capacidade de pensar antes de agir. Administrar impulsos ou emoções perturbadoras. Às vezes é momento, sei lá na organização onde vocês trabalham, lá na cozinha, por exemplo, teve uma briga, teve uma discussão, deu até vontade de vocês, né, chorarem, vamos supor. Né? Então, você tem que ter autocontrole para segurar aquilo, não é momento de chorar. Né? Nem que você vá até um banheiro, fica chorando lá, mas
quando volta, né, se recompõe e volta. Nossa, Você já conseguir aconteceu isso controlar. comigo, professora. Já? Da chefe de cozinha me irritar, eu contar até 10, eu tava eu e ela, e deu muita vontade de ir embora. Eu falei, não, é isso que ela quer, peraí. Aí eu respirei fundo, fui no banheiro, voltei linda e plena. Mas Tem isso. Às vezes é o momento de você se retirar, nossa, né? tem. A maioria das vezes é melhor fazer isso mesmo. Sim. É porque às vezes se você acaba explodindo, né, falando demais no momento, isso vai refletir coisas negativas para você, né, lá na frente. E a gente acaba perdendo nossa razão, né? Tem isso também. Quando a gente age no furor ali, né, do momento, a gente fala demais, né? E aí isso acaba atrapalhando. Pessoas com autogerenciamento, então, tem confiança, integridade, facilidade para lidar com situações ambíguas e novas, né? Então, são pessoas confiantes, porque se conhecem e sabem gerenciar lá seus sentimentos. Íntegras, sabem lidar com diversas situações, né? Sejam diferentes, né? Novas, situações a qual você tem que decidir, né? Quando eu falo em ambiguidade, né? Eu tenho duas opções ali para decidir. Se eu me conheço, sei das minhas emoções, eu vou saber o que escolher. Eu tenho um outro elemento que é a automotivação, né? Forte atração e paixão pelo trabalho e disposição para atingir objetivos. Né? A gente sabe o que quer e aí a gente corre atrás dos nossos objetivos. Tá? Forte vontade, a característica então dessas pessoas é forte vontade para alcançar determinado objetivo, persistência diante das dificuldades, comprometimento com a empresa. Né? Você está trabalhando lá, né, naquele restaurante, você sabe o que você quer, você conhece o seu objetivo pessoal da empresa também, né? Persiste, né, em alguma outra dificuldade, que é o que a Joyce fala, né, Joyce? Que você acaba persistindo porque você precisa, porque você tem um objetivo, né? E aí você, tendo comprometimento com a empresa, você passa por cima de tudo isso em prol, né, do seu objetivo e do da empresa. Tem que pensar mais na responsabilidade, né? Porque, querendo ou não, se naquela situação eu fosse embora, ia prejudicar não a empresa, mas sim eu e os clientes, né? Sim. E aí isso se reflete negativamente para você, né? Depois. Então, né, ser automotivado é você conseguir, independente do que aconteça, né? Conseguir se manter motivado em ação, tá? Tendo paixão aí, atração pelo que faz. A empatia, pessoal, esse elemento aqui, né, que está dentro da inteligência emocional. Então, professora, sua voz está longe. Tá, parece que a senhora está falando longe. parece que eu estou dentro de uma caixa d'água. Isso, quase isso. Ô, Jesus. Ó, tá melhor? Tá melhor. Então, ó, a empatia é a capacidade de compreender as emoções dos outros. É o que a gente sempre fala de empatia, se colocar no lugar, né? Eu sei que não é fácil se colocar no lugar do outro, mas a gente tem que tentar, né, entender o ponto de vista dele. Né? Às vezes a gente só pensa no nosso, mas vamos tentar entender o dele. Né? Então, ó, a capacidade de compreender as emoções dos outros, assim como a utilização da comunicação e do comportamento assertivo nas relações humanas. Né? Então, eu tentando compreender o outro, a emoção do outro, eu vou me comunicar e me comportar, né, diferente, né, de uma maneira assertiva. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho alguma discussão dentro da empresa, vamos tentar entender o ponto de vista do outro, né? Eu sei que não é fácil também, né? Mas vamos tentar entender por que será que ele ficou irritado? Será que, né, é algo que eu fiz e que a gestão dele cobrou ele, então ele está sendo pressionado, né? E aí por isso ele me pressiona, né? Então vamos tentar entender que atrás daquelas comportamentos que as pessoas têm, existem outros fatores por trás disso, né? Às vezes quando a gente para pensar um pouco, aí a gente já não fala o que ia falar. É verdade.
Então, pessoas com empatia têm capacidade para contratar, desenvolver e reter talentos, né? Então, quando a gente fala de pessoa de recursos humanos, que fazem aí processo seletivo, por exemplo, elas precisam possuir essa capacidade aí de se colocar no lugar do outro, tentar entender o outro, tá? Aceitar a diversidade para o atendimento, aceitação da diversidade para atendimento a clientes, né? Pessoas que trabalham aí com atendimento ao cliente, gente, nós, né? Quando a gente fala em serviço de alimentação, a gente está trabalhando ali com os clientes. A gente já não falou em aula que é uma reclamação tremenda, né? Cliente reclama de tudo. Tem, o que mais tem. E não é fácil, né? Então, para lidar, né, no atendimento direto ao cliente, a gente tem que ter isso, né? A gente tem que saber tentar se colocar ali no lugar do outro e falar assim, de fato, às vezes isso que aconteceu deixou a pessoa, né, um pouco descontrolada, enfim, tentar não piorar a situação, né? Eu já trabalhei em atendimento direto ao cliente e já passei por situações a qual o cliente estava irritado por determinada situação e eu precisei acalmá-lo, por exemplo, porque eu percebi que ele estava tão irritado que se eu fosse grosseira com ele, nossa, ia me bater até. Ia ser né? pior. Então, ia ser pior. Então, eu percebendo, a gente percebendo o outro, aí a gente consegue tratar ele de uma outra maneira para ver se acalma, né? E aí eu consigo ter a empatia. O quinto e último elemento, habilidades sociais, tá? Habilidades interpessoais, que é o tema que a gente está falando da aula, né? Possibilita a criação de redes e o cultivo de afinidade. Quando eu falo em habilidade social, é eu conseguir fazer amigos, por exemplo, juntar equipes, né? Criar redes. Quando eu falo em criar redes, é criar grupos, criar equipes, criar grupos de amigos. E não só isso, né? A habilidade social não é só você criar, porque criar é fácil. A gente começa a conversar, por exemplo, vocês entraram aí na faculdade há pouco tempo, vocês já tiveram afinidade com algumas pessoas, já começaram a se conversar, se juntar, fazer grupo, agora manter esse grupo. Será que vocês vão conseguir manter o mesmo grupo até o final do curso? Não. Ou já nesses poucos dias vocês já tiveram algumas desavenças aí? Já... Eu tô ouvindo, viu, Fê? Mas é verdade, né? Tem atritos, não adianta, gente. Sempre Você tem. sabe que eu tô zoando. Tem atritos, porque ninguém pensa igual ao outro, não adianta. Cada cabeça é uma etnia. De fato. E assim, você criar grupo é fácil. Manter esse grupo não é fácil. Não. Porque eu tô dando um exemplo aí da faculdade. Vocês têm os grupos de trabalho, mas vocês são obrigados a manter o mesmo grupo até o fim. Né? Vocês vão aí tretando, vão se conversando e vão formando os grupos. Chega lá no trabalho é desse jeito. E aí chega lá no final, vocês têm as panelinhas de vocês, né? Porque tem a questão da afinidade, enfim, né? Vocês conseguiram ali. Mas na empresa não é assim. Na empresa não é. Não é, você não suporta aquela pessoa que está do seu lado, mas Vai você ter tem que que engolir. Tem que engolir. E aí você tem que trabalhar muito isso dentro da empresa. Porque às vezes na nossa vida pessoal, né, e acadêmica, a gente não suporta e eu não falo mesmo com você, né? Eu te ignoro. Achando suporte. Agora na empresa Obrigada. não dá pra você não falar. Na empresa não, gente. Na empresa você pode não suportar, mas você não pode ignorar a pessoa, de forma alguma, tá? Você tem que saber trabalhar. Pessoas com habilidades sociais, então, forte capacidade. É que tem assim aqui, tirei. Eu faço esse exercício todo dia. Não, eu tenho certeza. Acho que todas as pessoas, em todos os lugares, né, de trabalho tem isso. Uhum. A gente não se dá bem com todo mundo. Falar assim que, né, eu é gosto, difícil. o afetivo, né? Mas a razão tem que estar lá, né? Pessoas com habilidades sociais, então, têm forte capacidade para liderar a mudança, né? Então, porque ela tem essa habilidade social, ela pesa muito bem a razão e a emoção, né? Então, quando há situações de mudança, ela vai pensar pela razão, né? E vai conseguir liderar.
Capacidade de experiência para construir equipes e liderá-las. Gente, líder. O líder precisa disso daqui, ó. Para ser líder. O quê? Cadê? Um bom líder, ele precisa de ter habilidade social, porque ele vai ter aquela sua equipe, ele vai ter que muitas das vezes manter a equipe. Ou, gente, vai ter situações em que o líder ele vai precisar abrir mão de pessoas, né, por ordens maiores. Vai precisar desligar pessoas. Uhum. Né? Então, ele tem que ter essa questão da razão e a emoção muito bem trabalhada. Porque senão ele acaba Porque senão sofrendo, a né? emoção vai falar mais alto. Sim, muitos líderes acabam sofrendo. É difícil ser líder, porque existem situações que você tem que agir com a razão. E aí a emoção às vezes fala mais alto, né? E aí sofre. Né? Sofre. Tem que ter isso muito bem trabalhado, tá? Ô, professora, Oi. eu lembrei da situação, quando eu fui mandada embora, tinham duas gerentes, né? A minha gerente antiga e a atual. A atual tinha assumido a cozinha uma semana. Aí eu entrei, fui fazer os negócios lá na cozinha, aí eu vi que ela veio falar comigo com um monte de papel na mão. Aí eu falei, já pensei, vão passar a faca, né? No meu pescoço. Uhum. Aí quando eu sentei assim, ela estava muito trêmula, ela estava mais nervosa que eu. Eu olhei para a cara dela assim, ela começou a falar, eu olhei e falei, você vai me mandar embora? Aí ela estava quase chorando. Aí ela falou, vou. Eu falei, caramba, deixaram essa missão para você? Justo você que chegou tão, né? Em uma semana ela ia fazer o quê? Ela foi mais direta ao assunto, lembrei disso. Dessa situação de emoção e razão, né? Ela ficou meio abalada. Então, existem momentos que abalam aí os líderes, né? Mas eles precisam, né? São os ossos aí do ofício, né? Então, Saber trabalhar. a minha líder já está preparando a gente por causa dessa situação, né? Então, Já está preparando, porque você não, com certeza não vai ter para todo mundo, né? Como assim, Fê? Como assim? Não, de trabalhar, entendeu? Sim. Ela já está, porque assim, a gente está trabalhando no home office, estamos cumprindo com o resultado muito melhor do que se estivesse na empresa e não precisará de tantas pessoas assim para fazer esse mesmo trabalho, entendeu? Ah, tá, entendi. com certeza. Então E aí não, a gente diminui a equipe, entendeu? sim. Então, e, gente, o que a gente passa hoje, né, a situação que a gente vive hoje, vai mudar muita coisa. Com certeza. Não pensa vocês que quando voltar, né, quando liberarem aí pra gente trabalhar e voltar às rotinas, vai ser a mesma coisa. Não vai, né? Não vai. Não vai. Não vai Eu mesmo. acredito que depois disso, professora, se Deus quiser, vai ficar tudo bem. Muitas pessoas vão ser substituídas pela tecnologia, como já vem acontecendo, né? Mas se as empresas estão vendo que trabalhar em home office é melhor e mais lucrativo para a empresa, é difícil, né? Então a gente já sabe até o rumo que vai dar. Mas então, e menos pessoas para fazer o mesmo volume que você faria com 20, você faz com 10 e pronto. É verdade. E só vai ser quem se destacar, né? Uhum. Sim. É que assim, agora as empresas estão sendo obrigadas a trabalhar home office, né? Estão sendo obrigadas a aprender, né? E aí, agora elas estão aprendendo, né? Então, vão voltar E os diferente. gestores estão gostando. Então, com certeza, tia. Eu acho que a única coisa que eu acredito que esse home office é difícil substituir, que o brasileiro gosta de calor humano, né? Porque eu conheço pessoas da Casa Bahia, porque eu já fui vendedora de lá, que agora estão trabalhando com home office. Não é a mesma coisa. Você olhar para a cara do vendedor, ver o cliente, ter aquela participação, né? É diferente. Acredito que a gente vai sentir falta disso. Tem áreas que é mais complicado, mas existem trabalhos que não, que dá para você fazer home office muito bem. Isso já era uma tendência que estava começando, né? Grandes empresas hoje, elas já estavam, principalmente quando o trabalho ele é mais burocrático, gestão, aquelas pessoas do administrativo, elas já estavam, muitas das vezes, trabalhando home office. Uhum.
Então, agora só está se potencializando, né? Então, o retorno disso vai ser, por exemplo, a gente está vendo já empresas desligando funcionários, diminuindo, né, o quadro aí de funcionários, e não vai voltar ao que era antes, né? Com certeza Não. vai voltar mais enxuto. Vai, com certeza. E é isso, a questão é, né? A gente tem que saber se adaptar aí a essa realidade, né? Ainda bem que eu trabalho sozinha na sala dos professores. É mesmo, né? Ainda bem que ainda tem professor. É, porque olha, a gente pode, né? O serviço está fluindo também. Tá, né? então, pode ficar em casa, né? Pode ficar em casa também. Tem essa. Não, EAD é muito ruim. Não, 100% em casa não, porque os alunos ainda, né, são do presencial. É. E eles podem incluir mais Disciplinas EAD. EAD pode ser Uhum. sim. Sabe por quê? O meu aluno também está mais acostumado agora a fazer à distância. É. O aluno foi obrigado a aprender. Foi obrigado. É muito complicado, porque tem vários tipos de pessoas, né? As que conseguem interpretar fácil, às vezes as pessoas preferem ouvir a voz, né? Ou ver pessoas gesticulando, é bem difícil. Não é todo mundo que consegue ler e entender, né? Não, é a questão da aprendizagem, né? Tem pessoas que são mais visuais, outras né, aprender mais ouvindo. Então, tem isso, para atender todos, né? Mas é o que está acontecendo agora. A gente